O tema que apresentarei neste segundo seminário internacional é o resultado de um levantamento preliminar do património religioso da Ordem do Templo em Portugal, no sentido de procurar compreender a sua extensão geográfica, a caracterização e escolha do sítio de implantação, bem como algumas das suas principais características arquitetónicas. A criação da Ordem do Templo veio gerar uma realidade sem precedentes no panorama da época, quando criada numa duplicidade religiosa e militar. Conseguimos identificar o património militar da Ordem, muitas vezes monumental, constituído pelos castelos e atalaias em pontos estratégicos de defesa do território nacional e que hoje nos é permitido interpretar de uma forma bastante abrangente e consolidada a partir de diversos trabalhos de investigadores portugueses. E se a arquitetura militar da Ordem em Portugal obedece a determinadas exigências técnicas e construtivas, onde foram corporizados arquétipos da Terra Santa, surgindo em Portugal como verdadeiras inovações, como são os casos do Alambor, das Barbacãs ou das Torres de Homenagem, coloca-se a questão: e o que sabemos quanto à especificidade do seu património religioso? Neste sentido, a investigação não tem sido tão expressiva, pelo que se espera poder contribuir com o presente levantamento com mais dados sobre este legado, aproveitando para enumerar algumas das fontes mais significativas consultadas até ao momento, que serviram de base a esta fase de levantamento. Como se sabe, grande parte da informação relativa à Ordem do Templo encontra-se em documentação da Ordem de Cristo face à destruição e desaparecimento ao longo dos séculos de uma significativa parte da documentação templária. Obedecendo a uma regra primitiva definida por 72 artigos, acrescidos por mais 6 secções, a observância templária regia-se pelos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, não sendo possível a ninguém, salvo ao mestre e em reunião de capítulo, a mudança de qualquer regra ou de ofício. Numa estrutura hierárquica encabeçada pelo mestre e numa conjugação entre oratórios e bellatórios, oradores e combatentes, a Ordem do Templo guiava-se por uma vida de aproximação à santidade, como guardiões dos homens, da Terra Santa e da fé cristã. Sabemos que desde a sua fundação beneficiou de privilégios papais e de uma relação direta com a Santa Sé, não ficando deste modo sujeita à tutela da autoridade episcopal nos seus territórios, direito só pontualmente exercido em Portugal pelos mosteiros cistercienses, a Ordem dos Hospitalários no Crato ou o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em Leiria. A amplitude territorial templária criada com a doação de terras, construção ou reconstrução de castelos e criação de comendas, acabaria por gerar uma grande quantidade de estruturas religiosas não confinadas a uma única diocese, com autonomia em matéria espiritual e o direito de ter os seus próprios capelães e locais de culto. Entre os diversos privilégios cedidos pelos papas, destaco os seguintes no que toca à edificação e administração do património religioso: o direito de ter sacerdotes e edificar oratórios ou igrejas nos seus territórios, sem prejuízo do direito paroquial, onde possam enterrar os religiosos da Ordem, bem como os seus servidores, com cerimónia efetuada pelos freires. O direito de edificar igrejas nas terras conquistadas aos infiéis e que ficariam as mesmas sujeitas à Santa Sé, caso não existissem até o momento igrejas e catedrais nesses locais, reiterado mais tarde, a pedido da Ordem, o direito de edificar povoações, castelos, igrejas, oratórios e cemitérios em terras conquistadas. O direito a que os capelães das igrejas da Ordem não ficassem sujeitos ao juramento de fidelidade e obediência à diocese, porque só estavam sujeitos ao Santo Padre. E neste sentido, a regra esclarece que os irmãos capelães devem fazer a mesma profissão e comportar-se como os restantes irmãos, mas são eles que devem dizer as horas. Devem vestir-se com roupa fechada, fazer a barba e podem usar luvas. E quando estão na presença de um irmão que morreu, devem cantar missa e rezar o ofício.
Os restantes irmãos devem honrar os irmãos capelães, dar-lhes os melhores vestidos da casa e sentá-los à hora da refeição na mesa junto ao mestre, devendo ser os primeiros a ser servidos. De entre vários privilégios, indulgências e liberdades concedidas e que extravasam o âmbito do presente estudo, fica, no entanto, a noção de que a Ordem do Templo se apresenta como uma extensão da Santa Sé, face à consecutiva e favorável ligação entre as duas instituições, o que revela uma dinâmica espiritual própria. Mas, afinal, em que consiste este património religioso em Portugal? Em que territórios foi edificado? O que o caracteriza? A quem é consagrado? Que alterações sofreu ao longo do tempo? No levantamento efetuado, foram identificados 93 edifícios, entre igrejas, capelas e ermidas, distribuídas pelas antigas 8 dioceses portuguesas, tendo-se obtido 45% dos edifícios na Diocese da Guarda, Lisboa com 27%, Coimbra 14%, 5% em Lamego, 3% em Braga e em Évora, 2% no Porto e 1% em Viseu. No total de levantamentos, não foi possível encontrar 6 edifícios e tem-se conhecimento exato do desaparecimento de outros 3, como o da Igreja de Nossa Senhora da Finisterra, na localidade de Soure, que se encontra em ruína, a Igreja de Santa Maria do Castelo, em Tomar, ou a Igreja da Conceição dos Freiros, em Lisboa, calculando-se que uma grande parte dos edifícios que não foram totalmente demolidos se encontrem atualmente imperceptíveis pela sua readaptação em posteriores ampliações. A bula promulgada pelo Papa Inocêncio II em 1139, que concedeu permissão para a construção de igrejas da Ordem em territórios cedidos à mesma, acabaria por provocar uma variação dos sítios de implantação das igrejas, sendo possível observar duas realidades: a de igrejas edificadas intramuros e edificadas extramuros, colocando naturalmente a hipótese de parte das igrejas serem já anteriores lugares de culto, transferidos para a Ordem no momento de doação dos territórios, como é o caso da emblemática Catedral de Idanha Velha, que remonta ao século IV. Intramuros, encontramos as igrejas dentro do recinto do castelo, aqui com dois dos casos mais emblemáticos, com os exemplos de Tomar e Castelo Branco, ambos projetados segundo arquétipos da Terra Santa. Tomar, com a sua igreja octogonal, como transposição da emblemática cúpula do Rochedo no Templo de Salomão, e Castelo Branco, com a sua igreja inserida na Torre da Homenagem, como transposição do Castelo Templário de Chastelblanc, no antigo Condado de Trípoli, atual Síria. Ainda dentro desta tipologia, temos igualmente o Castelo de Pombal e o Castelo de Idanha Nova, onde encontramos a igreja no interior do castelo, mas já no plano da Barbicana. Numa grande parte dos castelos não nos é possível identificar uma igreja no seu interior como edifício isolado, o que nos leva a crer que em grande parte dos casos existiria um espaço de oração numa das divisões do próprio castelo, visto que aos freios era obrigatório assistir a todo o serviço religioso diário, que não diferia da rotina de uma comunidade monástica. Nos casos intramuros, temos ainda as igrejas localizadas fora do recinto do castelo, mas dentro do interior da cerca de defesa do aglomerado urbano, como são, a título de exemplo, os casos de Penamacor, e aqui é possível observar ainda a igreja atual que mantém a torre sineira à semelhança desta imagem de Duarte Armas, e o Castelo de Nisa, exatamente na mesma situação, onde ainda é possível observar as duas grandes torres que ladeavam a fachada principal da igreja.
Nos casos extramuros ou fora de muros ou cercas, encontram-se igrejas contíguas ou no interior da malha urbana e correspondem habitualmente às igrejas paroquiais ou igrejas matriz e que, dentre muitos outros exemplos, deixo o da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, em Dornes, portanto é uma situação contígua ao espaço, ao aglomerado urbano, e a Igreja de São Martinho de Tours, já dentro do aglomerado urbano. Por último, temos os casos totalmente isolados, habitualmente designadas como ermidas ou capelas, como são a Capela de Nossa Senhora em Vila Velha de Ródão e a Ermida de Santa Catarina em Monsaraz. Os casos de igrejas contíguas, dentro do aglomerado urbano ou isoladas, supõe-se estar já associadas a um exercício espiritual e temporal da ordem junto da comunidade local, como detentora do direito de padroado. A bula papal de Alexandre III, em 1162, confirma inclusive este contexto, ordenando que os templários possam apresentar nas suas igrejas religiosos da sua ordem ou clérigos seculares que com eles vivessem, sem que fosse necessário assinar cômoda, ou seja, que os habitantes da freguesia não ficariam obrigados a um pagamento aos religiosos. Em relação ao Orago, podemos constatar que dentro dos 93 edifícios identificados, 49 são dedicados a Santa Maria, o que confirma a devoção mariana da Ordem, pelo que as igrejas edificadas no interior dos castelos, de caráter privado e exclusivo dos freiros, são sempre de evocação a Santa Maria. À exceção do Castelo de Tomar, com Orago principal de São Tomás de Cantuária, é interessante observar que mesmo neste caso terá existido uma igreja de Santa Maria no seu interior. No caso de oragos marianos, no exterior do castelo, assistimos à mesma tendência, observando, no entanto, uma alteração toponímica de Santa Maria para Nossa Senhora. De seguida, surgem, em maior número, os edifícios com orago a alguns dos santos venerados e celebrados pela Ordem, como São Pedro, São Miguel, São João Batista, São Tiago, São Martinho e Maria Madalena, ficando apenas uma igreja dedicada a São Tomás de Cantuária, uma a São Mateus e uma a Santa Catarina. Dos restantes oragos, nenhum consta dos santos venerados pela Ordem, pelo que se supõe que possam ter igualmente sofrido uma alteração toponímica ou até mudança de orago, mas será necessário mais tempo de investigação para esclarecer estes casos. As igrejas templárias em Portugal foram, na sua maioria, sofrendo alterações significativas com o passar dos séculos. Torna-se necessário relembrar que todo o património militar ou religioso terá sido transferido para a sua sucessora, a Ordem de Cristo, que acabaria por executar várias intervenções no seu património, como atestam as visitações do início do século XVI, onde não só podemos obter muita informação sobre os edifícios primitivos, bem como as novas ordenações dos visitadores sobre as obras necessárias a realizar. Neste sentido, ao longo dos séculos, acabariam por ser muitíssimo reduzidos os exemplos de igrejas com uma intervenção pouco intrusiva, como são as capelas dentro e junto do Castelo de Monsanto. A partir das visitações, sabemos igualmente que uma grande parte das igrejas templárias tinham no seu interior paredes pintadas a fresco, principalmente nos espaços de capela-mor e arco triunfal, e que atualmente são muito difíceis de detectar, pelo que poderão estar ainda conservados por baixo de rebocos e pinturas posteriores, ou terem sido destruídos em readaptações ou ampliações. Dentro das alterações, é possível observar que a maioria dos edifícios aumentou a sua escala e tende a acompanhar as características e os materiais utilizados na arquitetura religiosa local, diferindo assim bastante mediante a sua localização geográfica.
Neste processo de reestruturação dos templos, existem casos de grande erudição artística, onde ainda assim foi preservada parte dos templos originais e tratam-se por norma de igrejas paroquiais das cabeças de concelho. Por outro lado, observamos uma grande quantidade de igrejas com intervenções segundo as necessidades da comunidade paroquiana local, os casos que designamos habitualmente como igrejas da aldeia, que, embora com uma acentuada simplicidade morfológica, foram muitas vezes capazes de manter total ou parcialmente a estrutura primitiva. No entanto, existem infelizmente vários exemplos onde foram efetuadas demolições totais dos templos originais, dando lugar a outras igrejas, geralmente no mesmo local onde se encontrava a primitiva, e trata-se maioritariamente de intervenções realizadas já durante o século XX. Neste sentido, observa-se uma tendência para a conservação do edificado existente, mesmo que parcial, durante as intervenções dos séculos XVI e XVIII, que se vem perdendo, dando lugar já no século XX a uma ruptura considerável da memória patrimonial. Dentro de um panorama alargado de igrejas edificadas pela Ordem do Templo no país, o que confirma uma jurisdição eclesiástica e espiritual vasta, coloca-se a questão sobre a sua própria vivência temporal e espiritual cotidiana interna e que características assumiriam as casas da Ordem. Existiriam estruturas conventuais nas comendas ou castelos templários em Portugal? Encontram-se referências à existência de conventos em Fontarcada, Soure, Santarém, Ceras e Tomar, mas torna-se hoje praticamente impossível detectar estas estruturas primitivas que possam ter existido, não só pela transformação dos espaços edificados ao longo dos séculos, bem como pela destruição natural ou pela ação do homem. Os desenhos de Duarte de Armas e algumas das informações descritas nas inúmeras visitações do século XVI poderão incluir alguns dados neste sentido, mas em Portugal torna-se ainda pouco claro como se organizaria um convento templário ou sequer se poderão ter existido numa configuração próxima da claustral com a qual estamos familiarizados noutras ordens religiosas. A existirem, desenvolver-se-iam muito provavelmente dentro dos castelos, onde articulariam e adaptariam os espaços e as divisões à vida comunitária. Os dois exemplos de casas-mãe de comendas francesas aqui apresentados confirmam os espaços necessários ao cotidiano espiritual e temporal da comunidade templária, que em muito se aproximaria da de uma comunidade monástica tradicional. A partir de alguns dos capítulos de regra, encontramos indicações de uma relação espaço-funcional, como a necessidade de espaço de igreja, no sentido de ouvir as matinas e todo o serviço religioso segundo a instituição canónica e o hábito dos doutores regulares da Cidade Santa, a necessidade de refeitório, onde durante as refeições deveriam ouvir as santas leituras e permanecer em total silêncio, da sala do capítulo, onde o mestre e alguns freiros da comunidade reuniam, celas ou dormitório para onde os freiras se deviam dirigir em silêncio após as completas, e ainda espaço de cozinha e enfermaria, este último de grande importância não só para os freiros que ficassem doentes, mas também para aqueles que eventualmente necessitassem de recuperar de ferimentos de batalhas. E neste ponto pode-se questionar a possível vinculação templária a uma espiritualidade bernardina e à complexa, mas linear estruturação monacal cisterciense. Mas terá essa aparente consanguinidade espiritual e religiosa influenciado os templos e conjuntos religiosos templários? Talvez o possamos ponderar, mas não considero existirem ainda elementos suficientes para o podermos afirmar categoricamente. O levantamento aqui exposto, ainda que preliminar, surge a partir de peças desenhadas e diversos registros escritos que incluem a normativa da ordem, regimentos, estatutos e constituições que permitiram identificar as igrejas primitivas templárias
independentemente das posteriores intervenções já sob a jurisdição da Ordem de Cristo. A continuidade templária dá-se com a criação e atuação da Ordem de Cristo, mas entramos num novo período de desenvolvimento da arquitetura religiosa da Ordem, que atravessa os séculos XIV a XVI, de características inovadoras e já com acentuada intervenção da nobreza, contribuindo para obras de grande qualidade arquitetónica e artística, não só nas suas igrejas, como nos monumentais projetos monásticos erguidos no reinado de Dom João III, com a ampliação do convento de Tomar, sede da Ordem, e a construção do Colégio de Nossa Senhora da Conceição em Coimbra, que foi totalmente destruído para dar lugar à penitenciária, e do Convento e Hospital de Nossa Senhora da Luz, em Lisboa, que, embora tendo sofrido bastante destruição com o terremoto de Lisboa, de 1755, acolhe atualmente o Colégio Militar, a Associação dos Antigos Alunos e a Paróquia de Carnete. De referir que se trata do único exemplo em Portugal de uma estrutura monumental da Ordem de Cristo, à exceção de Tomar, e por isso também de grande valor patrimonial. Abre-se assim um programa edificatório bastante complexo e ainda geograficamente mais alargado, que se reserva para uma futura investigação e reflexão sobre o amplo e diversificado património religioso da Ordem do Templo e de Cristo em Portugal. Aproveito para agradecer a toda a organização o convite e a oportunidade de apresentar hoje aqui este tema e desejar uma continuação de um bom trabalho neste segundo seminário sobre a Ordem do Templo. Obrigada.